A paz do Senhor Jesus. Oi, gente, meu nome é Dani. Eu sou o Everton, presbítero Marcos. E como vocês já sabem, nós somos do Ministério de Esperança. E antes de iniciarmos a palavra, quero avisar um comunicado importante que a nossa parceira, amiga, irmã, Rai, ela não pôde estar nesse vídeo porque ela sofreu um acidente doméstico. E que possamos estar orando pela vida dela para que dê tudo certo a recuperação e logo, em breve, ela estará aqui conosco, amém? Amém. E a gente também quer pedir encarecidamente que você deixe seu like, compartilhe e comente para que isso aumente o engajamento do canal e mais pessoas ouçam essas palavras que nós estamos continuamente postando aqui para vocês. Leva essa palavra adiante. Essa é a intenção desde o início, pessoal. E a gente quer falar que, assim, e quando eu, você, nós temos planos, tenho certeza que aí vocês têm anseios na sua vida, anseios é boa. A gente tem anseios, assim como o Marcos, a Daniela, temos, e a gente pensa assim, poxa, mas será que vai dar certo e tal? E a gente decide começar esses planos, a gente decide deixar fluir, apenas pela nossa vontade, apenas pelos nossos pensamentos. E a gente acaba vendo que quando nós decidimos dar essa autoridade para nós mesmos, os planos não fluem. Às vezes acaba terminando em morte que eu falo mental, psicológica, seja física. Dá errado. Tudo isso, dá errado. É uma palavra mais... Desgaste, tudo, dá errado. Dá errado. Essa é a palavra. É o famoso deu ruim. Isso. E aí a gente acaba pensando, e se essa não fosse a vontade de Deus? Aí leva a outra pergunta. E quando é a vontade de Deus? Quando é a minha vontade? Como saber? Como discernir? Amém? E é interessante, já puxando esse gancho, que a gente faz essa pergunta assim, e quando a nossa vontade não é a de Deus? E um exemplo que a gente traz nesse vídeo também é sobre Jonas, que a gente olha para Jonas e vê um homem que Deus manda ele para um lugar, direciona ele para um caminho, e Jonas toma o rumo contrário, ele não quer, ou o contrário, não, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele acha que aquilo não seria algo benéfico, digamos assim, para a vida dele. Então ele corre disso, ele pega o barco, e aí a gente vê acontecendo várias coisas na vida dele, ali no barco, e a gente vê que ele é engolido pela baleia. E a gente até pensa assim, nossa, mas o porquê de tudo isso? E aí a gente acaba questionando, nossa, mas se Deus ele permite que nós tenhamos nossas escolhas, por que Jonas ele faz isso na vida de Jonas para que Jonas voltasse para o caminho que Deus ele direcionou? E muitas das vezes, a gente estava até comentando aqui, que Deus ele faz isso em nossas vidas, ele direciona nós, faz algo dar errado para que a gente caminhe para o caminho dele, para que a outra pessoa, outra vida se beneficie disso. Deus ele quer através da nossa vida fazer algo importante na vida de outra pessoa. E foi isso que a gente vê acontecendo na vida de Jonas. A gente viu que isso aconteceu na vida de Jonas para abençoar outras pessoas, mas às vezes é até mesmo para você. Exatamente. Então, esse daqui é só um exemplo da vida de Jonas, mas às vezes é para nossa própria vida, porque Deus ele sabe que aquele caminho não vai ser legal, que vai trazer a ruína. E ao contrário disso, Deus ele vai fazendo uns meios, Deus sabe, conhece as estratégias, para que você entre no caminho dele, para que aquilo possa se realizar na sua vida. E a gente vê que Deus ele fez isso na vida de Jonas, foi engolido pela baleia, para que outras pessoas, aquele povo, seja beneficiado da palavra que Jonas iria trazer naquela cidade, para que eles não morressem. E a gente enxerga a resposta as duas respostas para essa pergunta que fizemos no começo. A vontade do homem, quando é a vontade do homem, Jonas, e quando é a vontade de Deus. Mudar totalmente os planos dele para que cumprisse algo melhor, algo mais abençoado, que traga benefícios para nossas vidas. Deus nunca quer o nosso uma mal. vontade soberana lá na frente, né? O que Deus tinha planos lá na frente, e Jonas via aqui, e Deus tinha um plano lá na frente. Exatamente. E a gente consegue chegar a um outro exemplo de uma situação também um paralelo, a vida de Davi. Nós conhecemos Davi pela Bíblia, né? Já numa situação como rei, um grande rei, respeitado, aquele que quando criança matou Golias, tinha matado um urso, matado um leão, super conhecido, um herói, só que em determinado momento ele
fez coisas que eram do desagrado de Deus, e realmente isso fez com que desagradasse não somente a Deus, mas a ele também, os seus atos, o povo. Então ali naquele momento Davi era conhecido como um grande homem, um grande rei. Então pela sua experiência, por toda a sua história, pela sua narrativa, ele tinha tudo para fazer as coisas certas. Só que chegou em determinado momento, talvez pela sua comodidade, Davi se estagnou e começou a achar que ele podia fazer o que ele podia fazer. Ele determinou na sua vida que ele estava bem e podia fazer. E isso é um perigo, quando o homem ele acha que, não, hoje eu faço o que eu quero. E chegou num momento da vida de Davi, que Davi olhou para trás, olhou para os seus atos, e ele estava tão mal, que ele viu que bateu desespero na vida dele e ele clamou ao Senhor. Porque quando ele olhou para trás, ele viu que o desespero batia na porta, e essas atitudes tinham feito com que ele se afastasse de tal maneira da presença de Deus, que ele já estava condenado, porque ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não significava que era porque ele era um herói, ou porque ele era um grande rei, mas sim porque agora, nesse momento, Davi mostrava que ele tinha um coração de Deus. Porque o que Deus quer do homem. E apesar de tudo, apesar dos erros de Davi, a gente consegue perceber um amadurecimento espiritual. Porque não é fácil você perceber que você está errado. Não é fácil. Muito difícil. E aí Davi pensou, mas tá, tô errado. E agora? Eu tenho que voltar para a vontade de Deus, debaixo das asas de Deus. E outra, ele era um rei. Reconhecer como um rei que ele estava errado. E para quem não consegue descobrir essa vontade por si próprio, a vontade de Deus no caso, a gente tem aquele costume de perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? E a gente tem resposta para isso. Como saber? E Sim, nessa condição, Davi ele olhou para as suas atitudes, e as suas atitudes entristeciam a sua alma. Ele tinha consciência que ele tinha tudo. Então não faltava para Davi mulheres, não faltava dinheiro, não faltava poder. E o que faltava para Davi? A alegria, paz. Ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. E era isso que faltava na vida de Davi. Talvez muitas pessoas faltem isso nesse momento da sua vida. O que está faltando para você é alegria. Está faltando Nós paz. conseguimos essas coisas que a gente tanto procura, que é a paz, a alegria, através do relacionamento com Deus. E é através do relacionamento com Deus que a gente responde essa pergunta também, né? Como Sim. saber qual é a vontade de Deus? exatamente, Qual a porque vontade de Deus? colocando na situação de Davi, a gente enxerga Davi fora da vontade de Deus, porque ele reconhece que ele estava ali em pecado, ele estava cometendo pecado. E quando ele reconhece, ele percebe que o seu relacionamento com Deus não era o mesmo de antes, quando ele estava ali para matar Golias, quando ele começou a ser rei. Então ele reconhece que o seu relacionamento não é o mesmo. E eu lembro de uma pregação da Rai que ela falou que Deus ele nunca sai do lugar ali. Nós que saímos fora da presença dele, nós que nos afastamos, e a voz dele nós não escutamos porque está distante. Estamos longe, mas não é Deus, é nós. Então, uma das... Das respostas, claro que tem várias. Claro que tem várias, mas uma acho que a das... primordial é o relacionamento. É o relacionamento com Deus. Uma das respostas é essa, que a gente procure se relacionar com Deus tão profundo até que nós possamos escutar a voz dele, para que reconhecemos qual a vontade dele sobre a vida, sobre as nossas vidas. E falando sobre isso, eu vou ler aqui em Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, porque nós estamos falando da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, ela nunca é ruim. A vontade de Deus, ela sempre vai ser o melhor para nós. Deus nunca vai querer o nosso mal. Quando Ele nos corrige, nos repreende, é exatamente para que estejamos alinhados, para que nós recebamos benefícios lá na frente. E a gente possa compreender isso, a vontade de Deus, como ouvir, que possamos estar mais íntimo de Deus para ouvir a voz dele, porque quando... Perdão. Pode ir. E a gente quer dizer que se você tem uma dúvida, se você está fazendo a vontade de Deus nesse momento, você comece a procurar crescer em relacionamento com Deus, né? Essa é a questão.
para que você possa É. alcançar esses No objetivos. exemplo de Jonas e Davi, eles foram buscar Deus, eles foram falar com Deus, Sim, foram sim. orar, perguntar. Exatamente. Porque a intimidade, precisa ter intimidade. Você percebe no relacionamento do casal, dos filhos, quando perde a intimidade, perde-se a conversa. Quando Exatamente. perdeu a conversa é porque perdeu a intimidade. Busque ter mais intimidade com Deus. E a intimidade, a oração, a palavra, e logo após isso, quando a gente reconhece, a gente entende que a gente ouve a voz de Deus na certeza, na palavra dele. Quando Deus manda entregar para nós, Deus ele vai responder sempre, ele nunca deixa nós sem resposta. E a Amém? gente erra e a gente pode errar pelo fato de sermos os seres humanos. Mas Cristo diz que Ele é o advogado. Então nós temos ainda tempo de pedir perdão, se E arrepender reconhecer. e reconhecer. Não tem problema. Se você é rei, se você é pobre, não tem problema. Nós somos seres humanos falhos. O importante é que Deus ainda é Deus, Ele é misericordioso, santo, e Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Amém, irmãos. Que vocês possam ficar com essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo.